Para uma intervenção, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este não é seguramente um momento melhor para que se façam discussões sérias e profundas sobre estes temas. E não é porquê? Porque as nossas oposições estão cada vez mais preocupadas em combater o PS e o PS e o Governo estão preocupados em combater a crise. E isto é um dado que resulta absolutamente desta discussão. Temos aqui neoconservadores e neoliberais responsáveis por esta crise ao nível mundial a tentar dizer que têm soluções para esta crise. Crise que eles provocaram. Crise que recorda a Assembleia em 2003, quando toda a Europa crescia, graças às políticas de direita no nosso país, o que acontecia era que o nosso país entrava em recessão. Quando a Europa crescia, Portugal entrava em recessão. E isso é algo que os senhores devem ter sempre em conta nas nossas intervenções. É que os senhores não têm autoridade moral, não têm autoridade política para hoje dizer que têm soluções. Foi aqui nesta Assembleia da República que o Primeiro-Ministro do Governo do CDS e do PP disse que o país estava de tanga. E vimos quais foram os resultados dessa atitude populista. Já tivemos a líder do PSD a criticar o aumento do salário mínimo nacional, mas podíamos falar de imensas situações que me mostram a total insensibilidade dos neoconservadores e dos neoliberais. Eu gostava de também dedicar aqui, e não entendo aqui numa sessão do canal História, gostava de dizer, há aqui alguma esquerda radical de que modelos como aqueles que os senhores defendiam bem há pouco ruíram no dia em que o muro de Berlim foi abaixo. E isto é algo que os senhores devem ter em conta nas vossas propostas. É que o vosso modelo caiu muito antes. Esta crise é muito anterior, a vossa crise é muito anterior a esta e para a qual os senhores não tinham qualquer solução. Políticas de combate à crise encontram-nos no PS e, como disse há pouco o Sr. Deputado Vítor Batista, os vossos discursos anulam-se um ao outro. Sinal positivo, sinal negativo, resultado zero. E os portugueses sabem que a única possibilidade de haver no nosso país um caminho seguro, um caminho sustentável, tem a ver com as políticas do PS. Falando em política fiscal, eu penso que é absolutamente essencial, senhores deputados, sabermos que existe estabilidade fiscal. E não será certamente no momento pré-eleitoral e eleitoral em que os senhores parecem de facto estar muito nervosos que os senhores querem apresentar agora propostas milagrosas. Não é neste momento. Não é este o momento que os senhores devem fazer isso. Eu gostava de vos dizer o seguinte. Os senhores querem falar em relação às declarações que o professor Vital Moreira fez. Mas eu quero vos dizer o seguinte. Estamos perfeitamente à vontade para discutir isso. Porque, tal como disse há pouco, o Sr. Deputado Vítor Batista, aquilo que o Sr. professor Vital Moreira referiu não tem a ver com aquilo que os senhores querem que se diga. Não é nada disso. Não haverá nunca aumento de carga fiscal. Devemos é discutir a forma como é financiando o orçamento da União. E é isso que os senhores devem fazer e não é tentarem manipular as intervenções dos outros candidatos. O PSD, e voltando para aí, o PSD tem uma questão sempre complicada. O PSD anda a dizer que assina por baixo. E os portugueses ainda não perceberam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que é que efetivamente o PSD assina por baixo. Porque até ao momento só encontramos outdoors e políticas absolutamente vazias e, como já vimos, insensíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.